Olá, meu nome é Fernando Fernandes, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Expresso Excel. Hoje eu vou mostrar a vocês como dar os primeiros passos ao trabalhar com array usando o VBA. No vídeo que eu gravei ontem, um rapaz fez a seguinte pergunta, o Marcelo Adriano. Olá Fernando, seria possível uma abordagem explicativa de como se utiliza e em quais circunstâncias devemos utilizar o array no VBA, com exemplos práticos? Achei ótima a sua pergunta, Marcelão, porque eu gosto muito desse assunto de matrizes, seja no Excel ou seja no VBA. Daí eu lembrei, há muitos anos eu fiz um artigo sobre isso. Não foi bem um artigo explicativo, eu também não tinha muita experiência, mas eu tinha acabado de descobrir o potencial das matrizes em VBA. E eu fiz um tópico lá no Planilhando naquela época. O tópico diz o seguinte, é bem típico de quem acabou de descobrir as coisas. Quem diria que em termos de performance, uma array bem utilizada pode reduzir absurdamente o tempo de execução de uma rotina? Em resumo, podemos dizer que leitura ou escrita em objetos do tipo range são danosas quando se trata de performance. Ou seja, o ideal é reduzir ao mínimo necessário o acesso direto do código a esse tipo de objeto. Veja o exemplo nesse arquivo abaixo. Eu testei, o link funciona. E eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo também. Eu abri, então, o arquivinho. Eu tenho lá dois botões. Um é, eu fiz em inglês na época, eu morava fora do país e fiz em inglês. O botão é preencher com matriz e preencher com células. Vamos ver o que cada um desses botões faz? Eu vou deixar aqui reduzido o zoom, porque na hora que a gente voltar, vocês vão ver o preenchimento, como é que ele acontece. Eu coloquei algumas variáveis globais aqui. Por que eu fiz globais? Porque isso aqui não é um projeto. Tá? Eu não gosto de trabalhar com variáveis globais, muito menos essas variáveis. Elas têm que ser locais. Mas eu precisava garantir que tudo aparecia na tela, então eu coloquei elas para fora da rotina. Para agora isso é irrelevante. O que o preencher com células faz? Eu marco o começo da execução usando a função timer. VBA.timer. Seguindo a execução do código, eu estou pegando a planilha de dados, estou dando um clear geral nela, datasheet, porque é o objeto que eu criei, datasheet, .cells.clear. Estou usando as variáveis de contagem de loop, num loop para preencher diretamente todas as células, né, de 1 até 1000, da linha 1 até a linha 1000, da coluna 1 até a coluna 1000. E colocando lá um valor qualquer, nesse caso, o produto dos dois índices. No caso do preencher com matrizes, eu fiz algo parecido. Gin, array, as variante. Eu tenho aqui uma variável do tipo variante, porque as matrizes em códigos elas são consideradas dessa forma. E daí eu estou redimensionando ela para que ele de fato aceite uma matriz de tamanho fixo. Eu costumo trabalhar com frequência com esse tamanho variável. Para esse exemplo específico, eu não preciso que o tamanho dela mude durante a execução do código. Eu faço um loop exatamente igual ao loop que tem aqui em cima. É o mesmo. Só muda que aqui eu estou usando o cells e no de baixo eu estou usando a própria array que eu criei. Olha só que interessante. O loop é exatamente igual, o conteúdo também é exatamente igual. Só que eu tenho mais uma linha de código. Assim que eu saio do loop, eu não tenho uma linha acontecendo lá e aqui eu tenho mais uma linha. Onde eu estou fazendo o quê? Eu pego lá na planilha e ponho a array nas células que compreendem os endereços do tamanho da planilha. Daí eu finalizo os dois códigos da mesma maneira. Eu marco o tempo final, imprimo o tempo final na janela imediata e mostro uma mensagem. Percebam que o objeto cells é um objeto físico que já existe. E é visível, inclusive, concreto. Eu consigo encostar nele. A variável array, ela não existe. Ela vai ser criada durante a execução do código. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui de ladinho. E vou rodar o meu preenchimento com células. Enquanto ele roda, eu vou contar uma historinha. Perceba como que é feito o preenchimento de linhas e colunas usando o loop. É uma prática que não é muito aceita, porque é lento demais. Se o objeto range é lento demais.
Então ele está preenchendo, ele preencheu linha por coluna, vai até a linha 1000, coluna 1000. Dá tempo da gente conversar um pouco. Imaginem você, para você entender bem, Marcelo principalmente, mas todo mundo que estiver assistindo, qual é a grande diferença entre um objeto range, ou seja, células, e uma matriz. Pensa num livro, um livro que você leu na época da sua infância. Sei lá, Mistério dos Cinco Estrelas, da série Vagalume. Tá bom, não vamos tão longe, talvez você nem lembre da história. Pegar um livro mais recente que você leu. Pensa no livro. Se você tiver gostado do livro, você vai lembrar de toda a história do livro. Talvez com um detalhezinho a menos, tal, mas a sua memória funciona numa velocidade absurda. E é aí que eu quero chegar. A sua memória é como se fosse a memória RAM. As coisas funcionam muito mais rápido em memória do que no mundo real. Se você for pensar no tempo que você demorou para ler esse livro, tenha sido 1 mês, talvez 2. Se for eu, é uns 3 anos, porque eu sou ruim de leitura mesmo. Mas uma pessoa que costuma ler com frequência, ela acaba um livro relativamente grosso em pouco tempo. Então, pega essa pessoa como padrão. O tempo que ela vai demorar para ler o livro é maior ou menor do que o tempo que ela demora para lembrar do livro. Essa é a diferença mais clara que eu vejo. Essa é a melhor forma de você avaliar a diferença de desempenho entre a memória física, ou seja, o disco, ou objetos que existem, e uma memória RAM, uma memória abstrata, que é totalmente eletrônica e funciona em velocidades absurdas. Então, terminou o tempo de execução aí, deu 90 segundos. Todo mundo sabe que 90 segundos é 1 minuto e meio. Então, esse foi o tempo que demorou para preencher todo esse trecho com os céus. Só para a gente dar umas clicadas aqui, vamos olhar? Vou apertar Ctrl End. Olha só, ele foi fazendo as multiplicações, mas chegou na célula ALL 1000, com o valor 1 milhão, porque é 1000 vezes 1000. O que o próximo código vai fazer? Que é o código de preenchimento com matrizes. Ele vai limpar essas células, vai preencher a matriz em memória e vai derrubar de uma vez só toda a matriz dentro do intervalo de células. E a forma como declarei aqui, eu falei, começando na célula 1,1, que é a primeira, a 1, e terminando aonde? No tamanho que a matriz tiver. O número de linhas está aqui, o número de colunas está aqui. E ele vai jogar toda essa matriz nesse endereço de uma vez só. Vamos analisar o tempo que demora para acontecer isso? Vamos exagerar e arredondar para cima. Demorou 3 segundos. Então, em um caso eu demorei 90 segundos, no outro eu demorei 3 segundos. Você começa a entender e enxergar por que trabalhar com matrizes é muito melhor do que trabalhar com range. O que eu fiz? Eu encostei no objeto range uma vez só. Foi quando eu derrubei a matriz. No outro caso, eu encostei no objeto range 1 milhão de vezes. Pelas 1000 linhas ou pelas 1000 colunas. Então, respondendo a pergunta do Marcelo, eu vou até dar um ok aqui, e voltar lá para poder lembrar da pergunta dele. Foi: será possível fazer uma abordagem explicativa de como se utiliza? Eu mostrei, eu não expliquei, né, em detalhes. Eu estou só pincelando para que vocês consigam enxergar como funcionam os primeiros passos. Vai ter curso sobre isso. Quais circunstâncias devemos usar a array? Circunstâncias. Por exemplo, você acabou de trazer um record set da base de dados. E você vai colocar o record set dentro da planilha. Muita gente faz um loop do record set, varrendo as linhas e os campos, os registros e os campos e colocando tudo na planilha. Errado. Vai demorar demais e a pessoa vai achar que a programação em VBA é ruim porque é lenta, quando na verdade ela não sabe o que ela está fazendo. Outras possibilidades que eu até fiz uma listinha esse é interessante. Por exemplo, não é só para o preenchimento de células, mas você consegue extrapolar o uso de matrizes para outros tipos de objeto. Por exemplo, quando você seleciona múltiplas planilhas no Excel, usando o Ctrl, você vai numa célula qualquer de uma delas e põe um texto. Você vai observar que esse texto acontece ou vai aparecer em todas as planilhas naquela mesma célula. Você está fazendo uma edição tridimensional, nesse caso. A matriz permite que você faça isso em código. Então você consegue colocar o mesmo conteúdo numa mesma célula de mesmo endereço
em múltiplas planilhas. Você também consegue exibir múltiplas planilhas, esconder múltiplas planilhas usando o array junto com o objeto worksheets. Você consegue... isso é interessante. Eu tenho muitos códigos que eu faço que eu escrevo diretamente na planilha, coisas diferentes. Eu tenho objetos que estão flutuando em cima da planilha. Então, eu tenho uma foto, tenho um ActiveX Control, às vezes é um Forms Control. E aí eu preciso que alguns deles desapareçam dependendo das condições do que foi clicado. O que é normal do programador fazer é, via programa, via código, esconde o shape 1, esconde o shape 2, esconde o shape 3. Só que você está escondendo cada um deles. Daí você vai usar recursos do tipo script data igual a false para que a pessoa não veja cada um sumindo individualmente. Então, todos desaparecem ao mesmo tempo. Essa pessoa que está viciada e presa em usar o script dating, ela talvez não saiba que se você referenciar via código essas shapes usando o array, você consegue com uma linha só de código tornar muitos desses shapes visíveis e com mais uma linha, muitos dos outros shapes invisíveis. Então todos eles desaparecem ao mesmo tempo. É claro que depois disso você pode usar o script dating igual a false, quando você entender que existe uma necessidade. São duas linhas de código, uma está exibindo coisas, a outra está apagando coisas. E daí você vai colocar o script dating igual a false e no final um true para dar a impressão que tudo apagou e apareceu ao mesmo tempo. Mas não porque as coisas estão desaparecendo em cadeia. Outra coisa que pode ser é o preenchimento que eu fiz aqui. É um preenchimento estupidamente rápido. Então ele pode ser usado em programação sem parar. Você pode também usar a matriz, por exemplo, muita gente gosta de preencher a partir de um record set ou a partir das células diretamente, pega todo esse conteúdo para jogar numa list box. Daí você vai lá e lupa essas células e cada item você preenche na list box, criando um item novo e preenchendo cada uma das colunas à direita dessa list box. Desnecessário. Se você tiver essa matriz já pronta em memória, você fala listbox.list igual a matriz. Ele vai colocar todos os itens da sua matriz dentro da listbox. Se não me engano, dá para fazer com combo box também. Então, existem diversas aplicações e diversas formas de usar matrizes, diversas teorias e metodologias de trabalho para usar essas matrizes, vetores, arrays. Os nomes variam, mas a ideia é a mesma. É como se ela fosse uma variável declarada dentro do seu código, que você consegue colocar linhas e colunas dentro de uma variável. Em resumo, é isso. E não precisa ser só linhas e colunas. Na verdade, a matriz, normalmente em Excel, nós trabalhamos com ela bidimensional, ou seja, com linhas e colunas de duas dimensões. Mas ela pode ser unidimensional. Ela começa no 0, por exemplo, e vai até o número de itens menos 1. Ela pode começar no 1 também, mas às vezes ela tem uma dimensão só. Ela pode ter duas dimensões. Até pode ter três, mas até hoje eu não vi uma aplicação útil. Eu tenho praticamente, começando em 2001, 17 anos de experiência, quase 20. E nunca precisei usar uma matriz tridimensional. Não estou falando que não existem necessidades, mas tudo que eu faço hoje em dia não chegou a precisar disso. A pessoa que for criar uma matriz tridimensional, ela tem que ter um cérebro diferenciado. É um cérebro mais poderoso do que o cérebro da maioria das pessoas. Então, Marcelão, é isso que eu tinha para mostrar. Eu estou só mostrando os primeiros passos. Como criar uma matriz relativamente burra, e derrubar essa matriz inteira dentro do Excel. Existem formas de você puxar essa matriz das células para dentro da memória da matriz, pega essa célula, o intervalo de células e puxa para dentro de uma matriz. Trabalha tudo que você quiser lá dentro da matriz. E depois você derruba tudo isso de volta nas células. Isso dá uma acelerada de desempenho absurda. Eu nem fiz aqui o cálculo. De 90 para 3, 90 para 9 daria 10%, para 3 dá 3%. É basicamente isso. Teve um ganho de desempenho de 97%. E o mais legal da matriz é que quanto maior for a matriz, maior é a taxa de ganho. Quando eu fiz com menos linhas, a diferença tinha dado para 10%. Menos colunas, menos linhas. Agora que eu coloquei 1000 por 1000, deu isso. Mas é sempre uma surpresa nova. Quanto maior o tamanho da sua matriz, melhor. Cuidado, a matriz ela também tem um limite. Às vezes ela chega no limite, o seu Excel fala assim, não tenho memória, eu não aguento tudo isso. É possível sim, mas é raro chegar nesse limite. Eu mesmo na minha vida, na experiência, eu devo ter atingido esse limite em algum momento crítico de projeto, no máximo 5 vezes.
E quando eu atingo esse limite, eu parto para a alternativa. A alternativa seria trabalhar na matriz, mas com colunas independentes. Em vez de você trabalhar com uma matriz gigantesca, você cria várias matrizes menores. Porque o consumo da matriz se dá em memória por causa do tamanho que ela fica. Então você consegue deixá-la menor e fazer várias matrizes menores. É uma forma de fazer. Eu criei há um tempo com os colegas da empresa a ideia de uma coleção de matrizes, onde você criaria uma coleção e cada item dessa coleção seria o equivalente a uma coluna da matriz. Acabou não indo muito para frente, mas está pronto lá em algum lugar, a gente precisa retomar esse projetinho. Ele perdeu desempenho para matrizes pequenas, mas ganhou desempenho e escalabilidade para matrizes estupidamente grandes, que a gente nunca encontra. Então, como nunca foi tão necessário, esse acabou ficando de lado, esse projeto. Tá bom, Marcelão? Pessoal, obrigado pelo vídeo. Se vocês gostaram dessa breve explicação sobre matrizes, clica no joinha, inscreve no canal. Em breve vai ter mais vídeos explicando com mais detalhes como trabalhar melhor com matrizes. Obrigado, tchau, tchau.